Aleluia, 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 aleluia. Quem come minha carne e bebe o meu sangue, em mim permanece e eu nele vou ficar. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor, nós estamos na sexta-feira da terceira semana do tempo pascal do ano de 2025. E o evangelho que vamos ouvir está em João, capítulo 6, versículos 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Assim, aquele que come este pão viverá para sempre. Falou Jesus assim, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. La 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 la. Meu irmão, minha irmã, até agora podemos dizer que havia incompreensão dos judeus com relação à palavra de Jesus. Agora há escândalo, há repugnância. Nada mais horripilante falar em comer carne, carne humana, sobretudo para um judeu. E é isso que Jesus vem trazendo nos últimos dias, e cada dia o cerco vai fechando mais. Jesus não volta atrás. Os judeus discutiam entre si como pode pegar ao pé da letra, como pode ele dar a sua carne para comer. E Jesus reafirma: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. E Jesus vai cada vez mais retomando esse tema do comer a carne. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, esse permanece em mim e eu nele. Da mesma maneira, diz Jesus, que o Pai que vive o enviou, e ele vive por causa do Pai, assim também quem come o corpo e bebe o sangue de Jesus, vive por causa de Jesus. Meus irmãos, vamos procurar entender um pouco o que Jesus está dizendo. Não se trata de pegar a fila e comungar o corpo e o sangue de Jesus.
Isto é muito pouco. Trata-se de comungar? Sim, mas esta comunhão com o corpo e o sangue de Jesus deve nos colocar em íntima comunhão com o próprio Jesus, de maneira tal que ele permaneça em nós e nós permaneçamos nele. E como que Jesus permanece em nós no dia a dia da nossa vida? Quando nós seguimos o caminho de Jesus. Quando nós seguimos o caminho de Jesus, rumo a Jerusalém celeste. Quando nós não pagamos o mal com o mal, mas pelo contrário, pagamos até, se for o caso, o mal com o bem, o ódio com o amor. Isto é permanecer em Jesus. O corpo e o sangue do Senhor, que recebemos em comunhão, fazem em nós o efeito esperado por Jesus se ele nos transforma em verdadeiros seguidores de Jesus. Depois que nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus, o deglutimos, então não é mais o corpo e o sangue de Jesus. Depois que você pega, come o seu almoço, mastiga bem, vamos supor que foi arroz, carne, feijão. Depois que você come, não é mais carne, nem arroz, nem feijão. É uma misturada inseparável. São os ingredientes, os nutrientes desta mistura que o seu corpo, que o nosso corpo vai absorver e vai transformar em sangue, em energia, em vida, a nós trabalharmos. Mas isso não nos leva a seguir Jesus. Quando nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus, aí sim o corpo e o sangue de Jesus nos dá força para perdoar, para seguir Jesus. É por isso que ele doou toda a sua vida. Assim como o Pai o enviou, e ele permanece no Pai, porque ele procurou fazer a vontade do Pai a cada dia, e o Pai permaneceu nele, porque ele procurou fazer a vontade do Pai. Quando nós procuramos fazer a vontade de Jesus, o Pai está em nós, o Espírito Santo está em nós, e Jesus também está em nós. Não como uma dádiva, apenas uma graça, que tudo é graça, mas porque nós estamos procurando fazer aquilo que São João nos ensina. Nós somos filhos de Deus desde já, mas o que seremos ainda não sabemos, só quando vemos Deus face a face. Nós precisamos, pelas boas obras, ir nos tornando filhos e filhas de Deus, e nos fazendo filhos e filhas de Deus, fazendo como Jesus nos ensinou. Que nós possamos, lendo a palavra, recebendo o corpo e o sangue do Senhor, ter essa sabedoria, esta força, e assim, revitalizados nessa força celeste, a cada dia procurar fazer a vontade de Jesus, como ele fez a vontade do Pai. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.